Hoje é Dia Internacional dos Trabalhadores. Diversas atividades marcaram a data em São Tomé e Príncipe. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional diz que será muito complicado realizar eleições autárquicas regionais em julho deste ano. Dia Internacional do Jazz em São Tomé e Príncipe. Agressões físicas entre deputados no Parlamento venezuelano. Boa noite. É necessário que o Governo assuma o seu papel no quadro do Conselho de Concertação Social, defendeu hoje o secretário-geral da ONT-STP Central Sindical no ato central por ocasião do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. O dia ficou também marcado pela deposição de uma coroa de flores pelo Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Leonel Pontes, no reabilitado Jardim 1º de Maio. O Dia Internacional dos Trabalhadores é celebrado anualmente no dia 1 de maio em diferentes países do mundo e São Tomé e Príncipe não foge à regra. Para assinalar o dia, a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical realizou um ato central alusivo ao dia. Durante a cerimônia, o secretário-geral da ONT-STP-CS defendeu a necessidade do governo assumir o seu papel no quadro do Conselho de Concertação Social. Está claro em São Tomé e Príncipe que onde não há sindicato, os trabalhadores sofrem maus tratos. E onde há sindicatos, há uma mudança quantitativa e qualitativa no que concerne à relação trabalhador-entidade empregadora. E essa relação entidade-empregadora-patronato, a ONT-STP fará todos os esforços para que ela seja gerida no quadro do diálogo social. O diálogo social é um instrumento mais importante de entendimento entre os homens. Nós temos que fazer para que haja o diálogo social nas empresas, nos serviços, nos órgãos mais altos da nação, no quadro do governo, através do Conselho Nacional de Concertação Social. É um órgão que deveria ser exemplo ou modelo do que é diálogo social. Infelizmente, os nossos governantes ainda continuam fazendo de caso omisso a existência do Conselho Nacional de Concertação Social. Senhor Ministro do Trabalho, com muita consideração que nós temos com a sua pessoa, com o governo que o senhor faz parte, mas nós não podemos deixar de dizer que é necessário que o governo assuma o seu papel no quadro do Conselho de Concertação Social. O governo tem que encarar o Conselho de Concertação Social como um órgão do diálogo, um órgão que pode ajudar o governo a resolver muitos problemas do trabalho, muitos problemas da injustiça social que hoje a nossa sociedade padece. O ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, que presidiu ao ato, garantiu que o governo do qual faz parte não poupará esforços para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Há que ressaltar que numa altura de crise como é hoje o momento que nós atravessamos, a crise mundial, que afeta a grande escala as posições dos trabalhadores, todos nos damos conta que a situação dos trabalhadores em São Tomé e Príncipe não foge à regra. Nós continuamos a tentar debelar os variedíssimos problemas relacionados com os trabalhadores. Há problemas de salários que são baixíssimos. Temos plena consciência disso e temos plena consciência que esta incapacidade que hoje o Estado tem resultante da situação internacional, da situação mundial, não nos dá sempre margem de manobra para podermos debelar estes problemas. Mas eu penso que devemos encarar, sim, é a perspectiva de o fazermos sempre que conseguirmos diante de nós, digamos, pressupostos que permitam, de facto, dar passos na inversão dessa situação. Quero destacar que
o governo, 15º governo, não tem poupado esforços e não vai poupar esforços no sentido de ver a situação dos trabalhadores melhorada. É claro que não é algo que se conseguirá do dia para a noite. Eu repito, a situação atual não é nada uma situação que favorece qualquer tipo de expediente imediato para que se consiga, de facto, dar satisfação a todas as necessidades que são grandes dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Depois do ato central, o titular da pasta de Saúde e Assuntos Sociais procedeu à deposição de uma coroa de flores em homenagem aos trabalhadores no Jardim 1º de Maio. Atos testemunhados pelos ministros das Obras Públicas e da Justiça e dos Assuntos Parlamentares. Nós viemos cá fazer, fazendo esta cerimónia de posição de flores, não é nada mais, nada menos o nosso gesto de apreço, o nosso gesto de solidariedade, o nosso gesto, sobretudo, de homenagem para com estas pessoas que tentaram, naquela altura, trilhar os melhores caminhos para a busca de solução, para a busca de melhorias de condições de trabalho e de salário. Portanto, é apenas, como disse, um gesto de homenagem do nosso governo, partilhado pelos diferentes membros do governo aqui presentes e pelos, digamos, altos responsáveis do Ministério da Justiça e Assuntos Parlamentares e com a população, portanto, partilhada. Recorde-se que o 1º de Maio surge na sequência dos acontecimentos registrados em 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, durante uma manifestação de trabalhadores que, na altura, exigiam melhores condições de trabalho que passavam pela redução da jornada laboral para 8 horas diárias. Uma reivindicação que custou a vida a milhares de trabalhadores. E neste Dia Internacional dos Trabalhadores, assinalado em quase todo o mundo, o governo santomense anunciou para breve a assinatura do programa de São Tomé e Príncipe para o trabalho decente para o período de 2013 a 2016. Numa mensagem lida pelo Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Leonel Pontes referiu-se à adoção da estratégia de luta contra o trabalho infantil até 2020 e as suas piores formas até 2016. Numa altura em que a crise mundial afeta em grande escala a posição dos trabalhadores, todos nos damos conta de que a situação dos trabalhadores em São Tomé e Príncipe não foge à regra. Mas quero aqui destacar que vós não estáis só nesta luta, pois o governo não tem poupado esforços para que a situação dos trabalhadores em São Tomé e Príncipe conheça melhores dias, ou pelo menos que não se agrave. Assim, é de destacar, para breve, a assinatura do Programa do País para o Trabalho Decente para o período 2013-2016, que assenta basicamente em 2 eixos. Primeiro, a promoção do trabalho digno para homens e mulheres, principalmente para os jovens, e 2, reforço das capacidades dos mandantes tripartidos relativamente ao Código Social para melhorar a aplicação das normas internacionais de trabalho, sendo que cada uma destas prioridades está estritamente relacionada com a Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, que visa o grande compromisso nacional de promoção na qualidade de vida de homens e mulheres de São Tomé e Príncipe, que, por sua vez, está em perfeita sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
das Nações Unidas, particularmente em relação ao objetivo número 1, que é erradicar a pobreza extrema e a fome, e a meta número 2, alcançar o pleno emprego e assegurar a todos um trabalho digno e produtivo. De salientar ainda a adoção pelo Governo da estratégia de luta contra o trabalho infantil até 2020 e da eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2016, a implementação das carreiras, tendo tanto do setor da saúde como do setor da educação, a criação e a adoção de carteiras de trabalho que veio dar mais proteção aos trabalhadores e a adoção das convenções consideradas de grande importância para a OIT, mormente a Convenção sobre a Inspeção, que deu lugar à criação da Inspeção Geral do Trabalho, a Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, que proporcionou a criação da Lei número 5/92, Lei Sindical, e a Convenção sobre a Idade Mínima para Trabalhar e a Convenção sobre a Consulta Tripartida, dentre outras. É urgente a criação de um Tribunal de Trabalho no país, defendeu, por sua vez, a União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Numa mensagem alusiva a este 1º de maio, a UGT-STP, pela voz do seu secretário-geral, Costa Carlos, promete continuar a lutar para a salvaguarda das conquistas dos trabalhadores santomenses. Todos falamos de que vivemos num país com uma democracia modelo em África. Mas ninguém repara que a democracia, enquanto filosofia de unir os homens, só o será se todos os sectores da sociedade forem funcionais. Todos gritamos da falta de justiça célere e igual para todos, mas ninguém se compromete em desenvolver ações que a levam a ter essas características. Esta é uma das razões que até hoje continuamos sem ter um tribunal de trabalho que pudesse ajudar a dirimir os conflitos laborais. Despedimentos sem justa causa, contrato a termo certo, falta de higiene e segurança no trabalho continuam sendo as armas pelas quais muitos trabalhadores são relegados para o desemprego e abandono. Até ao momento, os sucessivos governos que o país já conheceu não foram capazes de institucionalizar o Tribunal do Trabalho, deixando deste modo que os trabalhadores dependam da boa vontade e disponibilidade do Tribunal Comum para ver resolvido os conflitos laborais em que estejam envolvidos. Por este facto, apelamos ao Governo no sentido de, no mais breve tempo possível, pôr em funcionamento o Tribunal de Trabalho, de modo que as conquistas dos trabalhadores sejam salvaguardadas e protegidas. Do outro modo, continuaremos a lutar tenazmente por essa valorização. Reforçaremos a nossa luta para que tanto as organizações sindicais como os sindicalistas sejam, de facto, os verdadeiros parceiros sociais. Ao terminar, não podemos deixar de expressar aqui que a União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe não dará tréguas através das suas estruturas de base
enquanto sociedade santomense continuar a ser terra de alguns, onde a maioria se contenta com as migalhas distribuídas ao longo do processo eleitoral. É preciso continuar a lutar pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores, que ainda são gritantes, fortemente marcada pela injustiça salarial. Palavras do secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado, numa mensagem por ocasião do Dia Internacional do Trabalhador, que hoje se assinala. A vida dos trabalhadores ainda continua crítica e gritante, condicionada pelo péssimo salário e o elevar sistemático de custo de vida e, o mais grave, o governo não apresenta-nos nenhuma perspectiva da sua melhoria. A injustiça salarial, isto é, uns com salários elevadíssimos e carros de luxo caríssimos, em detrimento da grande maioria dos trabalhadores que se encontram à fome e à miséria e, com agravante, com péssimas condições de trabalho. É preciso continuarmos a lutar pela melhoria das nossas condições de vida dos trabalhadores. Este ano, prometemos uma luta contra a injustiça salarial e o pagamento das indemnizações dos trabalhadores licenciados. Também neste 1º de maio, a Organização dos Pequenos Agricultores e Criadores de Animais de São Tomé e Príncipe fez ouvir a sua voz. Numa mensagem, a OPAC apela ao governo para a criação de créditos bonificados a favor da classe que cada vez mais se deve organizar para a defesa dos seus direitos. Não apoiar a agricultura e pecuária é mesmo tratar-se da chuva que cai e não molha. Os pequenos agricultores e criadores de animais de São Tomé e Príncipe carecem de créditos e já não aguentam continuar a gerir. Mas não um crédito com muita burocracia, como tem acontecido no nosso sistema. Tem que ser um crédito que facilita aos pequenos agricultores, porque se não for assim, evitam o alarido que dão crédito aos pequenos agricultores e eles vão comprar geleira, colchão, etc. Para isso, a OPAC não só faz um apelo ao atual governo, mas também continua a exigir do Executivo que coloque créditos bonificados aos agricultores e criadores de animais de São Tomé e Príncipe. Desta forma, a OPAC lança uma ofensiva a todos os agricultores e criadores de animais, conscientemente conhecedores dos seus direitos de trabalho, para se reorganizarem melhor, para que numa só voz possamos defender os nossos reais direitos e interesses. A agricultura e a pecuária continuam moribundas e só com estas pequenas operações turísticas, com apoio talvez de uma pequena enxada, um par de botas, um bocado de milho, já só se for só assim, jamais encontraremos soluções para os verdadeiros problemas que nos afligem. A propósito das comemorações deste Dia Internacional do Trabalhador, o Jardim 1º de Maio foi palco de uma feira do trabalhador organizada pelos serviços prisionais e de inserção social. A abertura da feira foi feita pela Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, Edith Tenjua. A Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares inaugurou esta terça-feira a Feira dos Trabalhadores da Cadeia Central, uma feira da iniciativa da Direção dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, que visa, para além de valorizar o recinto do Jardim do 1º de Maio, mostrar o que os reclusos aprendem na Cadeia Central. Nós temos um grupo de mais de 20 reclusos, por tempo que levam na cadeia, aprenderam com os outros que já saíram. E atualmente estamos a criar um conjunto de atividades
em que nós vamos denominar de ateliês, onde cada recluso, ou seja, grupo de reclusos, realizam atividades que eles sabem. Portanto, estou a falar da questão de bijuterias, guardam alfaiataria, fazem roupas, fazem cestos, sacas, são pedreiros, carpinteiros, eletricistas. Bom, nós estamos a criar um conjunto de ateliê no sentido de fazer reintegrar esses reclusos com essas atividades. A ministra da Justiça, depois de visitar o local, elogiou a iniciativa. Aproveito a oportunidade para elogiar o trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito dos serviços prisionais e de reinserção social, que se pretende que seja um local de correção e promotor de incentivos para a posterior reintegração dos detidos na sociedade de São Tomé e Príncipe. Acredito que com a realização desta feira consigamos demonstrar o trabalho que tem sido desenvolvido pelos reclusos e promover a sua valorização pessoal e social. Para a realização da Feira dos Trabalhadores da Cadeia Central, a instituição contou com o patrocínio da Câmara Distrital e da EMAI. A Cadeia Central pretende continuar a cuidar deste recinto e fazer dele um espaço de recreação e de lazer. Por ocasião do Dia Internacional do Trabalhador, a TVS preparou uma reportagem que poderá acompanhar no final deste telejornal. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional disse que será muito complicado realizar eleições autárquicas e regional em julho deste ano. Vítor Correia, que esteve ontem no programa Cartas na Mesa, apontou vários fatores como atualização de recenseamento eleitoral, condições técnicas e financeiras, como os grandes constrangimentos para que o país possa ir às urnas dentro de 2 meses, escolher os novos poderes autárquicos e regionais. Continuo a dizer que, objetivamente, vai ser muito complicado nós realizarmos as eleições exatamente em julho. Vai ser complicado porquê? Porque as condições técnicas, eu tinha dito depois do encontro com a Sua Excelência, o Presidente da República, que 80% do sistema estava recuperado, faltavam os 20%. Neste momento, de acordo com as últimas informações que obtive do PNUD, que é o nosso intermediário junto da empresa, a empresa enviou ao PNUD uma mensagem na qual dizem que todas as melhorias estão em fase de teste. Portanto, espero que muito brevemente, mas eu continuo a dizer muito brevemente, sem poder precisar concretamente o dia, muito brevemente nós poderemos ter o sistema 100% operacional. Caso tivéssemos o sistema operacional nos próximos dias, nos próximos poucos dias, seria materialmente possível realizar as eleições em julho? É complicado, eu continuo a dizer que é complicado porque mesmo que tenhamos o sistema informático operacional, nós teremos necessidade de proceder à atualização do recenseamento eleitoral. Nós não podemos partir para as eleições sem fazermos, portanto, a atualização do recenseamento. A atualização do recenseamento não foi feita em 2012. Há muitos cidadãos que completaram 18 anos, portanto, há uma obrigatoriedade legal de os recensear para que eles possam votar. Portanto, mesmo que tivéssemos o sistema informático operativo, nós teríamos que partir para o recenseamento. É o que nós estamos a tentar fazer. Portanto, logo que a conclusão dos trabalhos tenha lugar, nós, se tivermos condições financeiras,
partiremos de imediato para o recenseamento eleitoral. Vítor Correia disse, por outro lado, que no encontro tido com o primeiro-ministro, Gabriel Costa afirmou que está interessado na realização das eleições autárquicas e regional ainda este ano. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional respondeu assim à pergunta da jornalista São de Deus Lima sobre as alegadas informações postas a circular de que o governo não estaria interessado na realização destas eleições. Acho que neste momento não se pode ainda colocar a questão ao nível do governo, porque só se pode falar que o governo não tem intenções de fazer eleições quando as condições todas técnicas estiverem criadas e não houver por parte do governo alguma ação neste sentido. Nós tivemos um encontro com a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, e não foi isso que ele nos disse. Ele nos disse que também está interessado, disse-nos isso, está interessado em que as eleições se realizem ainda este ano, tanto é que no atual orçamento do Estado há uma verba inscrita para o recenseamento e realização de eleições autárquicas. Por isso, eu não sei, é verdade que eu não posso estar aqui a dizer, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro é que deve responder a essa pergunta, mas o que eu tenho a dizer é que até agora nós não sentimos portanto, não sentimos que o governo não queira, pelo contrário. Se a verba está orçamentada, se o senhor nos disse que está interessado, não sei em que medida essas alegações têm fundamento. Os jovens do Clube Laje homenagearam Alda Espírito Santo, que, se estivesse viva, completaria ontem 87 anos. Foi um sarau poético que teve lugar na Cacau. São vistos como discípulos de Alda do Espírito Santo e onde quer que vão, a sua missão tem sido espalhar os seus ensinamentos. Por isso, apesar de não fazer parte do mundo dos vivos, no dia em que completou os 87 anos do seu nascimento, os jovens da ULAJ relembraram aos presentes quem foi esta mulher de pulsos firmes. Nós relembramos uma das frases da Dona Alda. Ela sempre, portanto, dizia: eu não quero que me homenageie, mas sim eu quero que me deem condições para eu continuar a trabalhar. Nós estamos cá justamente para relembrar os feitos da Dona Alda e considerá-los e encontrar mecanismos para o implementar em nossos dias. Desde a sua criação, a ULAJ tem sido o mensageiro das aspirações de Alda do Espírito Santo junto aos mais novos. Nós consideramos que este é o percurso. Nós estamos a percorrer e acreditamos sim que vamos conseguir colher os frutos, porque acreditamos no grande esforço que a Dona Alda fez para unir, para transformar, ou melhor, para edificar a cultura nacional. Acreditamos que estamos no bom, portanto, caminho, seguindo, é claro, as pisadas de Alda Espírito Santo. Quem presenciou este momento deu valor à sua realização, tendo em conta o que significou Alda do Espírito Santo para os são-tomenses. Atividades como essas são atividades que, vêm de qualquer forma engrandecer a nossa cultura, nos faz pensar em certos aspectos do nosso ser, né? Como santomense, o valor que a Alda do Espírito Santo nos deixou, de certa forma nos leva para onde quer que vamos e, nos engrandece como um todo, como santomense e como a cultura em si. 80º aniversário de Alda do Espírito Santo a fazer história na Cacau.
Também o Centro Cultural Português foi palco de homenagens à poetisa Alda Espírito Santo. Meu coração pulsa, ele pulsa. Declamação de poemas, cantos e apresentação do percurso biográfico e literário de Alda do Espírito Santo fizeram parte da agenda das comemorações do 87º aniversário do nascimento desta que é considerada a mãe da poesia santomense. Lá no Água Grande, lá no Água Grande, lá no Água Grande. Relembrar Alda do Espírito Santo é relembrar uma grande poetisa santomense, que infelizmente já não está entre nós, mas todos nós temos essa obrigação, devemos muito a ela pelo trabalho que fez enquanto viva, pelos testemunhos que deixou, pela vontade, pela força, sempre ao lado da juventude, uma grande mulher, acima de tudo.